Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que superando as situações de escravidão e de desapreço pela dignidade humana, revelamos ao mundo a presença do meio de Deus, a presença, do reino de Deus entre nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Filemão, capítulo 1, versículo 7 a 20. Filemão, capítulo 1, versículo 7 a 20. Filemão só tem apenas um capítulo, e o versículo é de 7 a 20. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tomei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que nós devemos sempre, superar, as situações de escravidão, de desapreço pela dignidade humana, Aqui Paulo, ele intercede, pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido, do Senhor dele, Então, que a gente, possa sempre cada vez mais sermos solidários uns para com os outros, Foi exatamente isso, que Paulo fez, Aqui ele fala: grande alegria tive por causa da tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro apenas fazer um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou agora, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Então, aqui, Onésimo, ele se converteu, se arrependeu dos seus pecados, E aí, Paulo manda de volta para Filemão, E aí, esse trecho, ele fala assim: se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido por mim, como ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Então, que a gente possa, sempre sermos solidários, que nós possamos sempre ser caridosos, e que nós superemos todas as dificuldades, e todos os desapreços, todos os desapreços pela dignidade humana, que tudo isso possa ser superado e que nós possamos ajudar os nossos irmãos, que nós possamos nos colocar, sempre à disposição dos nossos irmãos, das pessoas que necessitam, para ajudá-los, tá certo? Que a gente possa sempre superar, as coisas ruins, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. Lucas, capítulo 17,
versículo 20 a 25. Naquele tempo, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, que o reino de Deus não tem as pompas, e os luxos dos reinos terrestres. Por isso ele não aparece, mas nós sabemos que ele está entre nós. O reino de Deus é em outra dimensão, tem outra dimensão e outras perspectivas. Jesus fala pra gente hoje que o reino ele não vem ostensivamente. Nele não há violência, nele não há coisas ruins, nele não há uso da força. O reino de Deus ele é algo concreto. Então, daí que vem a dificuldade das pessoas perceberem, porque ela não tem as pompas e os luxos dos reinos terrestres, mas nós sabemos que o reino de Deus está entre nós, O próprio Jesus disse, O reino de Deus, é da justiça social, do amor fraterno, da saúde, da vida plena para todos, Jesus veio ao mundo, para reinar, mas infelizmente ele foi rejeitado, como nós vimos, ele foi crucificado, preferiram outros reis, cruéis e desumanos, mas o reino de Deus, ele é da justiça social, ele é do amor, da saúde, Por isso que a gente só percebe esse reino quando a gente abre o coração e dá testemunho de Cristo, E abre o nosso coração também à vontade de Deus, Como o próprio Pai Nosso diz, venha a nós o vosso reino, venha a nós o reino de Deus, Então que nós abramos o nosso coração, para acolher dentro de nós o reino de Deus, que se concretiza através da vinda do seu Filho Jesus, Que nós possamos sempre, cada vez mais, ele veio para salvar a humanidade, Ele deu a sua vida para a salvação da humanidade, ele veio anunciar o reino de Deus, Então que a gente possa acolher dentro do nosso coração, e abrir o nosso coração sempre à vontade de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem hoje eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.